quebra as cadeias, o louvor ele desfaz as algemas, e quando nós adoramos ao Senhor, a presença dele se faz absoluta no nosso meio, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, mesmo no meio da situação difícil, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, adore a Deus, que Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. Amém? Vamos agora para o nosso momento da palavra do Senhor. A escritura que vamos compartilhar hoje, nesse dia de domingo, nesse dia especial, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. E depois, o outro evangelista, o evangelista Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler antes aqui Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Versículo 40, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 14. E vamos ler ali a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo e andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? O título dessa mensagem de hoje é História de Barcos e Tempestades. Histórias de barcos e tempestades. Histórias de pescadores.
Nós vemos duas passagens aqui, de muitas, que nos evangelhos retratam histórias parecidas assim, histórias de barcos, histórias de mar, histórias de tempestades, história de pescadores. Qual seria o objetivo dos evangelhos ao relatar tantas histórias que envolvem barcos, mar e tempestade? O que podemos concluir é o mais óbvio. A maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. O barco fazia parte do cotidiano destes homens. Então, seria comum e óbvio pensarmos que a história dos evangelhos, que relatam ali o caminhar de Jesus com os seus discípulos, fosse rodeada de barcos, de mar e tempestades. Outra conclusão seria pensarmos que o veículo de transporte mais usado nessa época, do contexto dos evangelhos, era o barco. Talvez nos dias de hoje seria o quê? O ônibus coletivo? O metrô? O trem, né? Que ultimamente está até um pouco vazio aí. Mas, nesta época, era muito mais comum as pessoas se locomoverem a longas distâncias e atravessarem os rios com os seus barcos. Que prova aí no versículo 36 que nós lemos. E eles deixando a multidão, Marcos 4:36, eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, não é? Então era comum, era uma via de transporte mais comum da época. Então aqui só dois argumentos naturais e até corretos, que dão condições de pensarmos que o motivo mais óbvio dos evangelhos citar histórias com barcos e com tempestades com maior frequência seja por isso. Eles eram pescadores, viviam no mar, usavam muito os seus barcos. E é exatamente aí, queridos, que o homem se engana. Quando vemos o contexto das coisas de maneira natural e corriqueira e cotidiana e comum. Nós também vivemos hoje num contexto, como acabei até de comparar aqui, talvez hoje não seja barco, seja trem, talvez você não seja um pescador, talvez você seja um contador, talvez você seja um pedreiro, talvez você seja um profissional da época. E sabe quando nós nos enganamos? Quando vamos conduzindo nossa vida e vamos vendo o contexto das coisas que acontecem ao nosso redor de maneira natural, corriqueira, cotidiana e comum. Talvez pensamos, mais uma tempestade. É só mais uma tempestade. É só mais uma viagem de barco. Né? É só mais um desafio na minha vida profissional. É só mais um desafio na minha vida familiar. Nós estamos aí na história, a vida me levando, né, nas coisas acontecendo. É natural para mim e para você que vamos olhando para essas coisas e achando que a vida é só isso que nós podemos ver. Não, querido, eu preciso dizer para você que muitos dos contextos que nós vivemos estão e são muitas vezes mais do que nós podemos enxergar. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, no nosso derredor, significam mais do que nós podemos ver. E a Bíblia diz no livro de Paulo, na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 em diante, olha lá o que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. 1 Coríntios 2, 12 em diante, diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, ou seja, apenas aquilo que o cotidiano natural pode apresentar,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aqui Paulo está fazendo uma divisão bem clara de que existem coisas naturais, mas existem coisas espirituais também. E a nossa vida e a história da nossa vida e as coisas que acontecem na nossa vida podem ser discernidas espiritualmente. E é nisso que eu digo, é muito mais do que nós podemos ver com os nossos olhos naturais. É muito mais do que nós podemos viver com a nossa força natural. É muito mais do que nós podemos alcançar com os nossos sentidos naturais. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Existe um Deus que está acima de todas as coisas neste mundo espiritual e quer nos ensinar em tudo e em todas as coisas. Eu creio que esse momento que nós estamos passando é um momento de muito ensino para muita gente, para nós também, para o mundo todo. Nós estamos aprendendo coisas importantíssimas e valiosas. Precisamos buscar discernimento diante das circunstâncias da vida e entendermos sempre a vontade de Deus para nós, mesmo no meio das tempestades. Você está passando por tempestade? A melhor coisa e o melhor conselho que eu posso te dar é: busque discernimento da vontade de Deus para a tua vida. Essa tempestade, ela não acontece por acaso. Os evangelhos aqui não estão falando apenas de tempestades e barcos, mas estão falando para você e para mim que a nossa vida pode ser muito mais do que estamos vendo ou vivendo. Era muito mais do que um barco. Era muito mais do que uma tempestade. Vamos aprender, então, com esses ensinamentos que podemos aqui destacar nesses dois relatos que lemos nos dois evangelhos. Em primeiro lugar, tempestade. O que são tempestades? As tempestades, na verdade, representam momentos difíceis que todos nós podemos passar. Ultimamente estamos passando uma tempestade que é global, não é? Visita o ímpio, visita o crente, visita o rico, visita o pobre. Todos estão vivendo esse tempo de tempestade, esse momento que vivemos. E as tempestades representam esses momentos difíceis que qualquer um de nós podemos passar. E eu não estou falando aqui de uma chuvinha, não estou falando aqui de uma garoa, aquela chuvinha gostosa, né, que você consegue deitar, dormir, ouvindo. Eu gosto disso, né, amor? Mas não estou falando dessa chuvinha, eu estou falando de uma tempestade que bate contra o barco, uma tempestade que bate contra a casa, conforme falamos aqui nesta semana, né, na quarentena de oração. Uma tempestade que vem mesmo para derrubar. É dessa tempestade que estamos falando. Momentos difíceis, onde nós perdemos o controle e podemos nos ver inseguros. Sabe, uma coisa importante que precisamos mencionar, que a Bíblia fala sobre tempestade, é que nem toda tempestade, nem todo momento difícil é um ataque do inimigo ou uma obra para destruição. Nem toda tempestade é assim. Nem toda tempestade que é assim. Veja comigo,